Olá, hoje eu converso com a pesquisadora da Fiocruz, Poliana Rebouças, sobre a mortalidade da população quilombola. Bom dia, Poliana, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo bem. Poliana, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse estudo, né, que mostra que a população quilombola adulta morre mais por causas que poderiam ser evitadas do que a população em geral. Eu gostaria que você comentasse os dados gerais dessa pesquisa, por gentileza. Os nossos dados confirmam uma realidade que é grave e é histórica no nosso país, de que as comunidades quilombolas elas estão expostas a um risco muito maior de morte por condições que poderiam ser evitadas ou tratadas com acesso adequado à saúde e a melhores condições de vida. O nosso estudo mostra, por exemplo, taxas muito mais altas de mortalidade por causas mal definidas, que indicam falhas no diagnóstico e na assistência à saúde, também por homicídios, por doenças diarreicas e por desnutrição. Isso revela para nós uma interseção entre falta de saneamento básico, violência estrutural, a qual essa população está exposta, a insegurança alimentar e também a barreiras de acesso ao Sistema Único de Saúde. Em mulheres jovens, por exemplo, encontramos mais mortes por suicídio do que em toda a população que está cadastrada no Cadastro Único. E nas idosas, muito mais óbitos por HIV do que toda a população. E quando a gente observa os dados por região, outras condições acabam surgindo. Nas regiões sul e sudeste, por exemplo, nós encontramos as piores condições de saúde, com maior risco de óbito por todas as causas que a gente analisou entre a população quilombola na região sul, por exemplo. E na região sudeste, altas taxas de homicídio entre quilombolas, maiores, inclusive, do que em toda a população do estudo e do que nas outras regiões. São mortes que não são acidentais, né? Revelam décadas de exclusão territorial, racismo institucional e ausência de políticas públicas específicas e efetivas para esses territórios. Então, nós encontramos essa manifestação dura de iniquidade em saúde no Brasil, nos dados que a gente analisou. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho para mim, por favor, como que foi essa pesquisa, durante quanto tempo ela foi realizada, em que locais e o que motivou essa necessidade de fazer esse estudo. Essa foi uma parceria entre o SIDAX, Fiocruz Bahia, a CONAC, que foi super importante essa parceria, porque permitiu que a gente fizesse um estudo em conjunto com a população e não sobre a população apenas, e o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. A gente conduziu esse estudo por pouco mais de um ano e esse estudo teve como objetivo, né, esse que foi pioneiro no Brasil, tanto pela escala quanto pela metodologia, e o nosso objetivo foi tornar realmente visível aquilo que sempre foi negligenciado e invisibilizado no nosso país, né, no setor da saúde. Então, a gente percebe que durante muito tempo faltaram dados oficiais robustos sobre a saúde da população quilombola, e o nosso trabalho, que utilizou a coorte de 100 milhões de brasileiras e brasileiros do SIDAX, nós conseguimos cruzar as informações do Cadastro Único com registros de óbitos e conseguimos, a partir disso, mapear com rigor científico as condições de vida, o perfil de mortalidade e as iniquidades enfrentadas pela população quilombola. Então, com isso, a gente conseguiu ir além de estudos locais que tradicionalmente até aqui são feitos, né, com essas populações, e conseguimos gerar evidências nacionais sólidas que mostram onde, como e indicam também o porquê as desigualdades se manifestam, e a gente consegue oferecer um retrato detalhado para embasar a formulação de políticas públicas e também instrumentalizar a população quilombola em suas reivindicações. Você mencionou o dado que se refere à questão dos homicídios. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho como que a gente pode interpretar essa diferença entre os homicídios dos quilombolas e o da população não quilombola. Entre os quilombolas, os dados de homicídio refletem disputas territoriais, de fato.
né? Então, historicamente, conhecemos essa realidade, né? Ouvimos falar, às vezes a mídia cobre, e principalmente o movimento quilombola, a CUNAC, tem denunciado. Recentemente, eles lançaram um estudo nacional onde eles denunciam os homicídios em todos os territórios do Brasil. Então, a gente confirmou com dados nacionais o que já era de conhecimento do próprio movimento. Esses dados eles também se refletem nas mulheres, né? Um número maior, mais elevado de homicídios das mulheres. Por que isso ocorre também? Provavelmente há uma falta de direcionamento de políticas em relação à segurança e ao combate à violência nessas comunidades também. E o que a gente observa, inclusive interpretando com a ajuda da CONAC, que os homicídios em mulheres, eles começam quando elas vão se tornando mais maduras, a partir de 40 anos. E é justamente na fase da vida onde elas começam a se tornar lideranças dos quilombolas em seus territórios. Então, é quando elas começam a enfrentar esses conflitos de forma mais contundente. Então, é possível que essas mortes por homicídio estejam relacionadas a isso entre mulheres nesse grupo etário. Você mencionou também a questão de doenças que atingem com mais frequência, né, essa população. Eu gostaria de saber quais são as razões que fazem com que infarto, derrame atinjam mais as mulheres quilombolas do que mulheres da população em geral. Então, provavelmente as mulheres quilombolas, como o conjunto de dados mostra para a gente, há de fato um vazio assistencial de saúde a essa população. Então, provavelmente, as mulheres têm enfrentado mais com falta de... Quando as mulheres jovens quilombolas, elas conseguem passar... a gente percebe que de 20 a 35 anos, elas morrem mais por câncer e por suicídio do que toda a população. E quando elas conseguem passar desse grupo etário, elas são... acometidas por infarto ainda numa idade mais jovem, né, a partir de 40 anos, e também derrame, além dos homicídios e as causas mal definidas. Então, provavelmente está relacionado com barreiras de acesso a serviços de saúde que possam evitar essas ocorrências nessa idade tão jovem. Pegando o gancho nisso que você acaba de mencionar, quais conclusões que vocês conseguem tirar, né, sobre essa dificuldade de acesso a diagnóstico, né, e tratamento dessas doenças nessas comunidades? Nós pensamos que esses dados eles se transformam numa ferramenta estratégica a fim de sanar ou ajudar a resolver esses problemas, né, de saúde, não só esses relacionados a doenças crônicas, que tem a ver de fato com falta de acesso precoce à prevenção, mas também com outras doenças negligenciadas, como doenças de Chagas, tuberculose. Essas populações estão mais acometidas. Então, os nossos dados acabam apontando caminhos muito concretos em relação a isso, porque a gente tem um foco nas causas, ou seja, na raiz do problema. A gente mostra que não basta ampliar os postos de saúde, é preciso chegar nos territórios com infraestrutura de saneamento básico, segurança alimentar, estradas, combate à violência. A gente aponta que é preciso ter um direcionamento de recursos e a gente consegue embasar isso, porque a gente consegue identificar as regiões e os grupos mais vulneráveis, por exemplo, os homens jovens que são mais expostos à violência, os idosos com diabetes e causas mal definidas que atravessam toda a vida dessa população, em todos os ciclos de vida. Então, a gente permite ações prioritárias e mais focalizadas, incluindo essa questão de saúde da mulher. A gente também acaba oferecendo um suporte para a criação da Política Nacional de Saúde Quilombola, que é uma reivindicação da CONAC, quando a gente fornece as evidências para o fortalecimento do Aquilomba SUS e a construção dessa política, garantindo que ela consiga responder às necessidades mapeadas com atenção às doenças crônicas, justamente, na saúde mental
e também com um olhar respeitoso às medicinas tradicionais. Nós também, esses dados a gente percebe que potencializa também o monitoramento, oferece a possibilidade de monitoramento, porque agora a gente consegue acompanhar se futuras políticas vão ser de fato responsáveis por reduzir as disparidades, que a gente vai poder avaliar posteriormente quando essas políticas forem implementadas. Você mencionou também as mortes por causas não definidas. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o que se trata isso e sobre esse apagamento de dados, né? Quando uma causa é não definida, você não tem esse dado. No Brasil, todos os óbitos em território nacional, eles são registrados pela declaração de óbito, que são preenchidas por médicos que necessariamente precisam ter acompanhado aquele paciente, porque assim ele vai ter elementos para informar qual a causa de óbito. Na população quilombola, a gente percebe que há um risco muito maior de essa causa não ser corretamente informada. Então, é o que a gente chama de causa mal definida de óbito. Isso se dá por motivos óbvios, como eu falei aqui, que é quando não houve acompanhamento, a pessoa morre e não se sabe do que ela morreu, não se sabe o que ela tinha, qual era a doença que ela vinha tendo. Então, é daí que vem o registro da causa mal definida de óbito, né? Então, é preciso que exista um olhar para que sejam melhoradas as condições de acesso à saúde dessa população, para que se saiba do que essa população vem morrendo de fato, para que a política seja direcionada para isso também. Então, esse apagamento, inclusive nos registros de óbito, né? A gente observa não só nos registros gerais, a população quilombola, ela só foi incluída no censo em 2022, mesmo com séculos de existência, né, em território nacional. Então, quando a gente olha para o setor da saúde, até quando essa população vem a óbito, ela não tem o direito de saber o porquê, né? Não são elucidados as causas, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho também sobre como que funciona essa barreira do acesso à saúde. É uma questão mais territorial? Existe uma dificuldade realmente maior de acesso a essas comunidades por alguma razão específica? As barreiras de acesso podem ser inúmeras, né? Desde barreiras econômicas, desde barreiras territoriais, realmente considerando a distância entre o território e a unidade básica mais próxima. Inclusive, o Ministério da Saúde fez um estudo recente mostrando que, de fato, há um distanciamento muito grande entre comunidades e serviços de saúde. Há também barreiras culturais, né? Quando a pessoa quilombola chega para o atendimento, os profissionais não têm um preparo adequado para lidar com as questões que envolvem essas comunidades, né? Não tem letramento racial, letramento que envolva a vivência dos quilombolas, né? Que são específicas, que tem a ver com o território. Então, são inúmeras barreiras a serem sanadas. Agora eu te pergunto como fazer essas barreiras serem sanadas, né? Como melhorar esse acesso? Que tipo de políticas poderiam ser adotadas para melhorar esse acesso? Essa é a reivindicação do movimento quilombola, né? O movimento vem reivindicando que seja construída a Política Nacional de Saúde Quilombola no país, que justamente considera questões que são específicas dessa população. Então, nós acreditamos que a implementação da PNASC, que é a Política Nacional de Saúde Quilombola, venha a fazer com que a população quilombola seja, de fato, tratada em suas necessidades de saúde. Você poderia ampliar um pouquinho a sua explicação sobre o que se trata essa política pública? A Política Nacional de Saúde Quilombola, ela se conecta ao guarda-chuva do programa Aquilomba Brasil, lançado em 2023,
São 7 eixos estratégicos que compõem essa política, sendo eles vigilância em saúde, atenção integral à saúde, trabalho e educação, atenção psicossocial e saúde mental, pesquisa e desenvolvimento, participação social, inclui também o fortalecimento dos saberes e práticas das medicinas quilombolas, e preservação da biodiversidade, que é uma coisa muito importante para as populações que vivem nesses territórios. Então, a fase atual dessa política é que ela se encontra em fase de pactuação entre os entes federativos, no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite, né? Então, estamos aí aguardando que ela venha a ser lançada no próximo período. Os dados revelam também que essas populações elas têm um acesso menor à água potável, esgoto, coleta de lixo. Eu gostaria de saber como isso impacta também esses dados da mortalidade nessas comunidades. A gente trabalha com a ideia de determinantes sociais da saúde, né? Saúde não é só não ter doença. Saúde é quando você tem acesso a condições de vida que lhe permitam acessar recursos básicos para a sobrevivência e que esses recursos tenham qualidade. Então, entre eles, a gente pode citar renda, a gente pode citar acesso à educação de qualidade, a gente pode citar acesso a serviços como coleta de lixo, como pavimentação de estradas, moradias com materiais adequados, acesso à energia elétrica, água encanada, esgotamento sanitário, tudo isso impacta na saúde da população. Então, quando a gente percebe e analisa dados de populações que não acessam isso de forma universal, a gente encontra, isso já é conhecido na epidemiologia, que a gente vai encontrar piores condições de vida, principalmente piores condições de saúde, principalmente relacionadas a doenças transmissíveis, como diarreias, doenças evitáveis no geral, né? Desnutrição, que também tem a ver com todas essas questões. Poliana, para a gente encerrar, eu gostaria que você comentasse como os dados desse estudo podem impactar na geração de políticas públicas que vão atender a essas populações. Esses dados, eles se constituem como uma ferramenta para apontar os caminhos para a construção e para o desenvolvimento de políticas e fortalecimento do PNASC também, que é a Política Nacional de Saúde Quilombola. Então, a gente oferece informações que mostram que é preciso que o saneamento básico chegue nessas comunidades, é preciso política de segurança alimentar, estradas, combate à violência também, políticas de combate à violência, ampliação de serviços de saúde em geral, nas proximidades da comunidade. Também direcionamento de recursos para regiões e grupos que são mais vulneráveis dentro dessa população, que esses recursos permitam, assim, ações prioritárias e focalizadas também. Então, a gente vai mapear essas necessidades, a gente mostra onde as doenças crônicas, em que grupos elas atingem mais a população quilombola, assim como também as necessidades de política de saúde mental. E também a gente fornece insumo para que essas políticas, quando elas forem implementadas, elas possam ser monitoradas, porque a partir dessa linha de base, que a gente pode chamar assim, com dados que a gente analisou agora, a gente pode acompanhar se essas futuras políticas estão ou não reduzindo essas disparidades a partir de novas análises. Tá certo, eu gostaria de deixar um espaço aberto para você, caso você queira deixar alguma mensagem. Então, eu quero agradecer a oportunidade dada pela TV Câmara de a gente poder vir aqui falar sobre esse estudo, um estudo que apoia a luta histórica dos movimentos quilombolas, e agora a gente oferece números incontestes
né, colocando na mão do poder público e da sociedade um mapa dessas injustiças e, ao mesmo tempo, oferecendo um roteiro para que a gente chegue à equidade. A gente agradece a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Até. Tchau, tchau. Tchau.